Eu quero saudar os nossos convidados especiais de hoje. Eu vou começar saudando o Paulo Matias, que é secretário executivo da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Paulo Matias, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu, boa noite a todos, boa noite Fernando, boa noite Salles, boa noite Sandra, boa noite Raquel, é um prazer estar aqui, vamos debater. Vamos lá. Também conosco, eu gostaria de saudar a delegada Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo. Boa noite, Fernando. Imensa honra poder participar dessa conversa, desse bate-papo com o Paulo, com a vereadora Sandra, com o doutor Raimundo Salles. Muito obrigada. Também queria saudar a vereadora Sandra Tadeu. Prazer em recebê-la, vereadora, aqui da capital de São Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero cumprimentar a todos que nos assistem. Cumprimentar o Paulo, a Raquel, o Fernando, o doutor Salles. E vamos debater, como diz o Paulo. Estamos aqui para isso. É isso mesmo. Raimundo Salles, advogado. É um prazer também recebê-lo no debate da Com Brasil. Muito obrigado a todos, especialmente aos nossos telespectadores, nessa noite importante para nós. Vamos falar um pouco de Brasil, um pouco do que está acontecendo. E Fernando, Raquel, Paulo, Sandra, para mim é uma satisfação estar dividindo essa mesa com vocês. Em breve, na semana que vem, os telespectadores poderão participar do nosso debate enviando mensagens pelo aplicativo de mensagens, o WhatsApp, pelas redes sociais no Facebook. Enfim, nós poderemos aí interagir com o telespectador e nós estamos pensando em ressuscitar aquilo que nós fazemos no passado, vereadora, que era o seguinte: a pessoa ligava, tinha alguém para atender, anotava com a caneta. A gente respondia. E aí a gente juntava as folhas para saber a audiência que teve. E no final do programa, a gente mostrava um monte de folhas. E quanto mais folha, mais audiência. A gente tinha cerca de 80 a 100 manifestações dos telespectadores. E isso é muito saudável para a democracia. Lembrando também que nós vamos ter a participação da TV comunitária de Brasília, com o seu estúdio aberto, para que parlamentares de outros estados que representam canais comunitários da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários, também possam participar do nosso debate democrático. Eu vou começar com uma notícia e levantar aqui uma polêmica com vocês. A notícia do jornal Estado de São Paulo, mas também está na capa do Globo, outros jornais como a Folha também destacam a questão de que a Odebrecht, pivô da Lava Jato, pede maior recuperação da história. Com dívidas de 98,5 bilhões de reais, o grupo inclui 21 companhias na negociação judicial. Com dívidas de 98,5 bilhões, a Odebrecht pediu ontem a maior recuperação judicial da história. Considerado um dos maiores impérios empresariais que o Brasil já teve, o grupo vinha sofrendo repetidos reveses desde que virou um dos pivôs da Lava Jato. O pedido abrange 21 companhias, incluindo a controladora Kip e Odbinv, e no total 83,6 bilhões poderão ser renegociados judicialmente. As empresas operacionais como Engenharia e Construção, Enseada e OR ficaram de fora. Os rumores de uma recuperação vinham desde a semana passada, mas a gota d'água foi o pedido de execução de uma dívida do Estádio do Corinthians pela Caixa Econômica Federal. Muito bem. Eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito disso e perguntar o seguinte: vocês acham que a Odebrecht poderia ter os seus dirigentes presos, como é o caso, mas as companhias continuarem prestando serviços e assim não fazerem a questão das demissões que fizeram de mais de 200 e tantos mil funcionários, porque os contratos com o Estado, Petrobras, governo federal, acabaram sendo paralisados? Ou seja, vocês acham importante existir esta recuperação judicial para a empresa? Eu vou começar com Paulo Matias, secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Bom, Fernando, acho que é importante a gente colocar nesse debate um ponto. Esse é o custo que a gente está vendo, essas demissões, as paralisações de obra e tantas outras questões que afetam aquele trabalhador mais pobre. Esse é o custo da corrupção.
esse é o custo exatamente de tudo aquilo de ruim que a gente viu no Brasil. Não tem jeito, nós temos que passar por isso. Não dá para a gente fechar os olhos e dizer que, olha, nada foi feito, está tudo certo, está tudo tranquilo, vamos seguir em frente. As coisas precisam ser apuradas, as coisas precisam ser mais bem avaliadas e aquelas pessoas que cometeram infração e crimes do Brasil precisam ir para trás das grades e, se já foram, que continuem lá por bastante tempo. Então, infelizmente, há um custo à corrupção. Às vezes a gente fala que a corrupção ela roubou dos cofres públicos tantos milhões de reais, mas a gente não enxerga que não é apenas esse custo que tem a corrupção. A corrupção tem um custo muito grande, que é na vida, no dia a dia das pessoas, nos mais pequenos detalhes, mas que afetam diretamente a vida sempre daquela pessoa que é mais pobre e que necessariamente precisa de um Estado que seja enxuto e focado nos seus serviços essenciais. Salles, a sua opinião, você que é advogado, sobre a recuperação judicial da Odebrecht. Bom, quero já divergir com o Paulo. Eu entendo que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o combate à corrupção. A sua divergência é de ideias, né? Porque ontem me obrigaram a tocar o sininho aqui para organizar o debate. É só divergência de ideias, só fique tranquilo, por favor. Uma questão é a questão do combate à corrupção. Outra coisa é justicializar os negócios ou justicializar, inclusive, a política. Em qualquer processo político ou histórico no mundo, se você pegar, mesmo pós a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, a maioria das empresas, que naquele momento, inclusive, estava alinhada com o nazismo, elas sobreviveram e ficaram fortalecidas. Eu acho que você não pode dar o remédio de uma forma tão dura a ponto de matar justamente o doente. Nesse caso especificamente, o Brasil, nesse período de apuração pela Lava Jato, perdeu 190 bilhões, isso é contabilizado só nas grandes empresas envolvidas. Foram só a Odebrecht tinha 220 mil empregados e 84 mil agora. Por outro lado, nós temos que ter a clareza de que o combate à corrupção está relacionado ao agente que praticou a corrupção, que são pessoas. E já o próprio Código Civil ou outras legislações do Brasil define claramente a diferença entre personalidade jurídica e personalidade ou as pessoas físicas. A personalidade jurídica é uma empresa, é uma sociedade que ela tem a finalidade dela específica, que é também de servir à sociedade. Eu acho que nós aprendemos uma lição muito dura com o processo da Lava Jato, que é o aspecto de como preservar as empresas num processo de apuração de ilícito praticado pelos seus agentes. Então eu acho que acabou se misturando as coisas e o preço foi muito caro. Diga de passagem, essa recuperação judicial, mais uma vez, ela tem uma dupla forma de penalizar, porque os créditos garantidos nessa recuperação judicial, mais de 60% é Banco do Brasil e Caixa Econômica. Porque Itaú e outros bancos tiveram garantidos, através das ações da Braskem, as suas dívidas, que nem entrou nessa questão. Porque houve perdas maiores ainda da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, porque tinham créditos que foram dados a essas empresas que não tinham a garantia das ações das empresas principais, que era a Braskem. Ok. Doutora Raquel, o tema é corrupção, Odebrecht, recuperação judicial. Eu já concordo com ambos. Concordo com o ponto de vista do Salles como com o ponto de vista do Paulo, acrescentando que, quando se coloca Odebrecht numa chamada de jornal, e na maioria dos jornais que nós tivemos notícia hoje, como pivô, já está errado. A Odebrecht era praticamente uma organização criminosa dentro de uma empresa, camuflada de uma empresa. Isso nós tivemos acesso à investigação, porque foi público, né? Todas as investigações feitas pela Polícia Federal, elas foram públicas após
os fatos. Tinham contabilidade... Departamento de Operações Estruturadas. Exatamente. Tinha uma contabilidade própria, siglas próprias. Então, era uma verdadeira organização criminosa em que sabemos muito bem se a gente estancar a fonte de recurso dessa organização criminosa, ela simplesmente vai acabar. Então, nós estamos falando de criminosos que praticavam crimes, que tiravam e que roubavam um país todo, através de vários subterfúgios, e que hoje ela está cada vez mais cercada e sendo cobrada, e é essa nova realidade que nós estamos vivenciando no Brasil, que não mais coadunamos, nem somos mais condescendentes com esses certos tipos de corrupção, que é muito mais grave, muitas vezes, que crimes hediondos, como homicídio, latrocínio, etc., porque você rouba toda uma nação. Então, eu acho perfeitamente correta essa forma de estancar, de parar de fornecer e de limitar com que essa empresa que funcionou durante muitos anos como uma organização criminosa. Vereadora Sandra Tadeu. Bom, eu acho assim que a gente fala da Odebrecht. Eu, por exemplo, quando fui fazer o Itaquerão lá No Itaquera, do Corinthians. foi feita uma série de benefícios a ela, na qual eu votei contra. Primeiro porque eu era contra essa Copa, eu achei que seria um dos maiores rombos da história no país. Não foi porque depois apareceu a Petrobras, mas se não, teria sido, porque haja estádio para tudo que é lugar. Mas também, por um outro lado, a gente também vê a Odebrecht, tirando essa parte horrorosa da corrupção, e eu acho que quem fez isso deve pagar por isso. Eu acho que hoje a gente deve estar num outro estágio, o que mais me preocupa com tudo isso é porque você vê muitos funcionários da própria Odebrecht hoje estão desempregados. Agora, se isso tudo vai beneficiar a essa empresa, para que ela possa retomar os seus trabalhos dentro de tudo certinho, sem essa outra parte que a empresa tinha, obscura, que era um outro esquema que eles tinham. Eu acho que o importante de tudo isso é o país, e ela é uma empresa que era uma empresa vista não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é gerar empregos. Hoje eu estava vendo, antes de vir para cá, passou uma matéria lá no jornal que eles tinham 180 mil e hoje eles estão com 40 mil funcionários. Então, na verdade, você hoje está com mais de 140 mil desempregados. Se isso tudo que a justiça está avaliando para dar esse impacto vai fazer com que isso possa gerar empregos, eu acho que a gente daqui para frente, a justiça resolve o problema da corrupção. E nós temos que saber como gerar empregos e fazer a economia crescer. Porque do jeito que o nosso país está, cada coisinha que aparece, a turma só vai discutir. É o WhatsApp, é a Lava Jato, é o tal do Moro. Então, para mim, eu acho que nós temos que discutir, sim, a geração de empregos e fazer com que a nossa cidade e o nosso país cresça novamente a economia. Eu vou avançar nos temas de hoje. Produção, chegou água aí? Oh, produção, aí sim. Pode trazer ao vivo aqui, não tem problema. Você está com problema o quê? Do patrocinador? É isso que vai mostrar a marca da água? Pode trazer aqui, não tem problema. Aqui a vereadora está com sede, aqui a delegada vai prender vocês se a água não vier. Pode entrar aqui ao vivo. Olha... Ladies forte aqui, por favor, para a doutora Raquel. Já tô com uma água, já tô com uma água. Natiária Azevedo. Obrigada. Minha namorada, obrigado por você trazer água para nós. Eu vou aqui avançar. Eles tiram a propaganda, viu? A água é nova, tá? É só para não... Como não tem patrocínio, viu, Salles? Eles tiram a propaganda aqui, viu? A produção Tá que nem aqui... a Marta não patrocinou a... Não põe a marca. E tá certíssima. É isso mesmo. Olha só. Senado decide se mantém ou não o decreto de armas. Esse é um tema polêmico. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Sim. Se tem que ter arma ou não. Calma, vou ler a notícia. Sob pressão do presidente Bolsonaro, que desagradou a políticos ao afirmar que, abre aspas, quem quer desarmar o povo quer o poder absoluto. O Senado deve decidir hoje se mantém ou derruba os decretos que flexibilizam a posse e o porte de armas. Na semana passada, a CCJ aprovou
a derrubada dos decretos. E eu quero ouvir a opinião dos senhores a respeito de se vocês acham importante flexibilizar a posse de arma. Quem começa? A polícia, né? Por favor. Primeiramente, a gente tem que separar os assuntos. Há uma confusão generalizada quando a gente fala em decreto, o decreto do presidente, quando nós falamos de flexibilização do porte de armas e confundindo até com um governo que esteja fomentando justiceiros ou delegando a sua responsabilidade, que é a segurança pública, para a população. Não. Nós estamos falando de assuntos diversos. Eu tive a oportunidade de ler na mídia, que esse decreto estaria, de repente, delegando ao povo a responsabilidade da segurança pública, que hoje está caótica no estado de São Paulo e no Brasil. Estamos falando, por então somente, numa faculdade daquele cidadão, que se ele quiser, o cidadão de bem, porque os requisitos são objetivos agora no decreto. Antes eram requisitos subjetivos que cabia uma interpretação para o delegado federal. Hoje não, são requisitos objetivos e aquele cidadão de bem que cumpre aqueles requisitos objetivos, ele pode sim ter a possibilidade de uma posse ou até de um porte. Preenchendo aqueles requisitos. Nós estamos falando num direito que pode ser exercido por aquele que quiser. O Estado não está fomentando justiceiros. E outra situação é que, se a população, o cidadão de bem, acredita no Estado, naquele governo, o governo também tem que dar esse crédito para a população e para o cidadão de bem. Mas assim, no caso do Senado, em que houve alguns vetos, mostra e demonstra que dentro do Estado democrático, essa discussão não está madura. A própria população que elegeu esse governo, o presidente, com essas propostas, e uma das propostas fundamentais era justamente armar a população. Armar e dar a possibilidade para que a população tivesse a posse e o porte, justamente aqueles que representam o povo, a população, estão ali discutindo, ainda não há uma maturidade. Então, eu acredito que exista ainda a necessidade de que a população discuta mais a respeito desse assunto, de que foi uma bandeira do próprio governo. Paulo Matias, a sua opinião a respeito do tema. Bom, Fernando e todos, eu sou absolutamente favorável à liberdade do cidadão, né? No Brasil, a gente sempre conviveu com um Estado absolutamente intervencionista em tudo que se refere na vida do cidadão. O Estado quer decidir quanto que vai custar a roupa que o cidadão usa, o Estado quer decidir se ele pode sair de casa ou não, o Estado quer decidir se ele tem que andar de capacete ou não no patinete, o Estado tem que decidir absolutamente tudo da vida do cidadão. Eu acho que o cidadão tem o livre arbítrio, de acordo com os preceitos, com as ordens e com as exigências legais, de ter a posse ou de ter o porte de arma. A gente tem que saber distinguir muito bem as falácias e as mentiras que são faladas sobre esse tema. Os esquerdistas adoram utilizar a expressão de que vai dar arma para o cidadão. Nós não precisamos de arma para o cidadão, nós precisamos de livros. Olha, nós precisamos de arma, nós precisamos de livro, nós precisamos de recurso público, nós precisamos de vergonha na cara, nós precisamos de um monte de coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mais armas não necessariamente quer dizer que nós tenhamos mais violência. Nós, com mais armas, vamos ter sim mais sensação de segurança. E para aquele bandido que não tem dó, não tem a menor dó de matar uma criança, de matar uma mãe de família, de matar um policial, de matar um pai de família, para exatamente esse bandido, ele vai pensar duas vezes antes de cometer qualquer crime. O estado de São Paulo tem hoje os melhores índices de segurança que a gente tem no país. E nos 6 primeiros meses do governo Bolsonaro, a gente vê índice de segurança melhorando. O que quer dizer isso? Nitidamente, você não tem uma política de segurança pública sendo efetivada. Quem disser que o governo Bolsonaro faz uma política pública de segurança está errando. Simplesmente ele está colocando em prática tudo aquilo que pregou na campanha. Mas o que nós estamos mudando no Brasil é a sensação de segurança, e isso faz uma diferença gigantesca. Política pública de segurança, para mim, é tecnologia. A gente utilizar mais a tecnologia. Tivemos um caso aqui na cidade de São Paulo, que a vereadora Sandra conhece muito bem, que é o City Câmeras. Interligação de dados entre a Polícia Civil, Polícia Militar, isso é gestão de segurança pública. Gestão de segurança pública, para mim,
é a gente combater as fronteiras no Brasil que traficam drogas, traficam armas, aí sim ilegalmente. Isso é política pública de segurança. Se a gente quer discutir isso realmente como algo que melhora ou piora os índices de segurança, ok. Agora, discutir se o cidadão pode ter o livre-arbítrio de ter a posse ou o porte de arma, dependendo da sua qualificação, é puro discurso político, discurso de torcida, sem conteúdo nenhum. Eu acho que a gente precisa aprimorar isso. Eu vou ouvir o Salles, mas posso fazer uma observação? Claro. Na sua fala, eu ouvi as palavras de João Dória. Não sei se vocês são próximos ou não, mas eu ouvi, achei interessantíssimo, porque realmente vocês estão em consonância. Salles, você concorda com os que lhe antecederam? Não. Ah, não. Peraí, produção, por favor. Não dá para ser do contra também, por favor. Hã? Eu acho que... Ah, o Senado derrubou o decreto, é isso? Não é derrubou na... acabou, você está informando agora. Isso. Informação quentíssima para quem está acompanhando o debate, é isso? Então o que acontece com a derrubada do veto? Não tem armas. Não vai ter arma? É isso? Não, ainda há uma discussão. Ainda vai discutir? Sim, sim. Então Não, vamos mas lá. eles agora volta para a Câmara. Volta para a Câmara. Meu Deus do céu, hein? É o debate no Parlamento versus Executivo. Salles, a palavra é sua. Bom, aí você tem duas discussões. A primeira é que a última vez que houve essa discussão sobre a questão do armamento ou desarmamento no Brasil foi através do plebiscito. Eu tenho convicção que essa regulamentação não poderia ser por decreto. Ela deveria ser por Lei. Essa é a primeira questão. O Congresso está tecnicamente interferindo em algo que foi feito errado. Você entende? Porque essa dita liberdade, ela já há muito tempo está, desde da Constituinte de 88 e posteriormente do plebiscito, ela está configurada na ideia de quem pode deliberar sobre isso é o Congresso. Então eu acho que o Senado fez certo em relação a isso. Quanto à questão do princípio de ter arma, não. Eu acho que há uma máxima no direito italiano que fala que a vontade não gera crime. Eu acho que o que vai acontecer é o crime de ocasião. Quando você dá a possibilidade do sujeito, ou motorista de caminhão, ou um advogado, se armar, ou ter a possibilidade de ter uma arma, vai gerar o crime de ocasião. Eu acho que o mundo civilizado não caminha para isso. As pessoas falam dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é uma outra situação. Lá já existia essa cultura da arma. Os países, se você vai pegar hoje os países da Comunidade Econômica Europeia, há uma restrição maior. Todos os países estão voltando no sentido de ter uma restrição maior do armamento. Então eu acho que vai criar o crime de ocasião. Eu acho que a pessoa pode estar impulsionada numa discussão a gerar ou ter uma reação tendo uma arma que não teria se não tivesse arma. Então por isso eu acho que por princípio e também pela questão legal eu sou contra esse decreto que está aí, que é a discussão se está ou não a favor do decreto. Não só porque eu acho que é inconstitucional, mas porque eu acho que vai gerar o famoso crime de ocasião. Deixa eu ouvir agora a vereadora Sandra Tadeu a respeito de um tema polêmico, que é a questão do decreto de armas, que o Senado acabou de derrubar. É isso? Derrubou agora o veto do presidente Bolsonaro e o assunto volta para a Câmara dos Deputados. Eu acho que fez muito bem o Senado de vetar isso. Primeiro, nós temos tantos assuntos importantes para a gente estar discutindo. Primeiro, São Paulo, como diz o Paulo, é ainda uma das polícias mais bem equipadas, é uma polícia que ainda a gente consegue segurar um pouco os crimes aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Mas aí eu lhe pergunto, o que adianta eu comprar um 38 se o bandido está com uma baita metralhadora andando por tudo que é canto? Primeiro, antes de discutir isso, eu acho que o governo federal tem que limpar as suas fronteiras, acabar com essa maldição do tráfico de drogas que está aqui no nosso estado, no nosso país, equipar melhor os policiais, fazer com que eles tenham o mesmo equipamento que a maioria dos bandidos tem e nós policiais não temos. Nós policiais, eu falo o lado do bem. O lado do bem agora, não tem. Deixa eu só fazer a observação que é a seguinte. Você está fazendo as suas observações
Você sabe que a sua opinião impacta quem está acompanhando este debate em casa, porque, na realidade, nós não queremos aqui ser, neste momento, a expressão da ideia da emissora da Com Brasil, da TV comunitária ou da BC-Com. Nós queremos que o telespectador, após lhe ouvir, vereadora, ouvir o Paulo Matias, a delegada, o Salles, ele tire a sua própria conclusão em casa. Então nós temos aqui muita responsabilidade nas palavras que nós levamos para casa das pessoas. Pode concluir, vereadora. Então, concluindo, eu digo o seguinte: o que adianta eu ter uma arma em casa se as pessoas, há um tempo atrás, havia os assaltos aqui nos prédios da cidade de São Paulo. O que adianta você ter um revólver se o cara entra dentro do teu apartamento com uma metralhadora? Então, na verdade, nós temos que dar um fim, um basta, nessa criminalidade que assola o país. E com isso, nós temos que dar mais atenção aos nossos policiais, investir muito mais também na Polícia Civil, que a gente sabe o quanto é necessária a Polícia Civil estar equipada. A Polícia Militar, ela tem que ter um maior apoio dos governantes. E o Exército, me desculpa, Exército tem que estar... Eu tenho aqui perto da minha casa, eu vejo a turma gritando todo dia de manhã. Vamos para as fronteiras, vamos segurar esse tráfico que está acabando com a nossa juventude, que está acabando com a nossa população. Então, primeiro, antes de eu discutir se eu posso ter um porte de arma ou não, eu tenho uma série de problemas no país que nós temos que dar um fim, um basta nisso. Porque o povo brasileiro não aguenta mais. Porque todos os dias a gente sempre ouve que aconteceu uma barbaridade, um crime bárbaro em algum lugar, ou da cidade de São Paulo, ou do nosso país. Vamos a um breve intervalo. Na sequência, nós retornamos com o Com Brasil Debate, se a produção falar que é para ir para o intervalo. Se a produção falar que é para não ir para o intervalo, nós não vamos. Não é isso? Você quer que a delegada Raquel fale? A delegada Raquel acabou de falar, mas só tem direito à réplica. Muito bom. Nós estamos realmente... está havendo uma confusão de valores. Quando falamos que a violência está muito grande, a criminalidade, a sensação de insegurança e a não certeza do castigo para aqueles que praticam o crime está muito latente e realmente está insustentável, não tem correlação alguma com o decreto. Por quê? Porque nós estamos primeiro falando de segurança pública. A segurança pública é responsabilidade do Estado. Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, temos uma das melhores polícias da América Latina, porém, o delegado de polícia, que investiga crimes do estado mais rico da federação, que é o pior recebe. Temos o governador aqui, que sinalizou quase 6 meses de mandato, e até agora não vimos nenhuma sinalização de melhora. Houve promessas, sim, e esperamos que ele cumpra essas promessas para que a Polícia Civil do Estado de São Paulo possa trabalhar de acordo com a sua potencialidade. Muitas vezes nós nos deparamos limitados e até mesmo impedidos de podermos exercer as nossas atribuições por falta de estrutura, como bem a vereadora falou, e o secretário, e até mesmo o nosso colega advogado, doutor Salles, que não existe um investimento adequado na nossa polícia. Porém, não tem correlação com o direito daquele que, se quiser exercer e adquirir uma arma, ele possa adquirir. Por quê? Porque sabemos muito bem que temos índices altíssimos de morte na direção de veículo automotor. Por exemplo, acidentes domésticos dentro de casa, as crianças morrem muito mais afogadas numa piscina, caindo de uma janela de parapeito, do que com a própria arma que de repente tenha na residência. Então, temos que discutir valores, e esses valores não podem, de forma confusa, serem misturados para que as pessoas tenham a sua posição equivocada, o seu posicionamento direcionado. Eu acho que temos que falar assuntos determinados e correlacionados de acordo com a sua matéria. Bem, eu só quero pedir para a produção se a gente pode avançar nos temas de hoje, porque os temas aqui são candentes, como, por exemplo, a questão do Vaticano, que está falando que tem padre que pode casar na região amazônica. Eu não entendi. Eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito desse tema, porque este Papa ele veio para revolucionar a Igreja Católica. É o Papa Francisco. Não é? Olha o que ele disse aqui. O Vaticano quer que homens casados possam ser padres. Em documento, o Vaticano recomenda a ordenação de homens casados em regiões
remotas da Amazônia. Além da presença de mulheres no ministério. Ou seja, que elas também possam rezar a missa. Eu tenho que ouvir as mulheres. Vereadora, a senhora tem opinião formada a respeito? Eu acho que não, os padres não casarem. Eu acho que talvez se os padres... E as mulheres também podem, na sua opinião, rezar a missa? Qual o problema? Não sei, eu A estou perguntando. A Você acha que mulher, pode? ela pode estar aonde ela quiser. Ela não precisa... Eu sou mulher, eu não posso... Pode ser ir vereadora? ali. Pode ser vereadora. Pode ser delegada? Ela pode ir delegada, ela pode estar aonde ela quiser. Não tem esse lugar. Isso aqui é lugar de homens. Se ela tiver... Eu estou casada há 36 anos. Eu nunca vi o meu marido falar assim para mim: ah, hoje você não pode ir porque é só homens. Mas Não. também a senhora é quem manda na casa, vamos ser sinceros. sou eu Não, nada peraí. que mando na casa. A gente tem é em conjunto. Só acha que ele deixa, ele fica achando que manda um pouco. Então, na questão, vamos voltar na questão dos padres? Claro. Eu acho o seguinte, se talvez os padres tivessem já casados e tal, talvez a gente não tivesse tantos problemas como a gente teve nos últimos anos. Na questão De homossexualidade, de pedofilia. E Sim. hoje você vê muitos padres hoje com problemas de depressão. Muitas vezes eles gostam de ser padres, mas ao mesmo tempo, penso eu, né? Eu não tenho nem quase amigos padres, essas coisas, não sei. Mas eu penso que, no fundo, eles também sentem uma certa solidão. Em questão da família. E eu luto pela família. Eu acho que é importante hoje a gente ter um casamento sólido, ter os filhos, porque a gente vai crescendo, os nossos pais vão indo embora, e a gente vai envelhecendo, e os nossos filhos vão crescendo, e isso vira... É a vida. Um processo. É um processo. Deixa eu ouvir. Paulo Matias, como você pensa a respeito do Papa Francisco que está revolucionando a Igreja Católica? Olha, eu acho que medidas diferentes, né? Acho que bom, Século positivo. A única coisa que eu acho é que tem que ser ressaltado sempre os valores da família, né? E isso a vereadora sabe muito bem que tem se perdido ao longo do tempo, né? Os valores da família, a família tradicional, a família que tem o seu pai, a sua mãe, acho que são coisas que não podem ser confundidas nunca, e nem muito menos formar cidadãos que não se baseiem nesses valores. Acho que o grande erro da história toda na nossa sociedade é a gente criar valores absolutamente diferentes daqueles que existem hoje. Eu acho que nós temos sim que ressaltar isso. E se a Igreja Católica, que sempre, ao meu ver, Fernando, foi uma instituição que precisou se reinventar, né? Necessariamente precisa e precisará durante algum tempo se reinventar. Eu acho até pela perda de espaço que teve para as igrejas evangélicas, se a gente for ver aqui no Brasil, um crescimento acentuado das igrejas evangélicas, a Igreja Católica precisa se reinventar e vejo com bons olhos a gente deixar o padre ser feliz. E olha aí, deixa eu ouvir a opinião. O advogado, doutor Raimundo Salles, já fazendo uma pergunta ao senhor. Na sua opinião, eu sei que o senhor analisa muito as questões internacionais. O senhor é um cidadão do mundo. Na sua opinião, o Papa é pop? Com certeza. Eu acho que ele modificou os paradigmas nossos desde aquele conclave que levou ele a ser Papa. Um Papa da América, nós não tínhamos experimentado isso, derrotou naquele conclave um Papa italiano, que era um Papa extremamente conservador, veio de uma situação onde tinha um Papa muito conservador. Eu acho que ele abre a cabeça dos católicos para um novo momento. Ele costuma dizer que ele é uma pessoa que prefere fazer pontes do que construir muros. Então eu acho que essa questão que ele coloca também, que é um dogma, é dogmático da igreja, no sentido de rediscutir essa questão, tem dezenas de outras questões que ele abriu. Ele abriu a questão dos homossexuais, por exemplo, a possibilidade de ter liturgia para eles, a possibilidade de aceitar mais as pessoas que desfizeram o casamento. Então, o Papa vem, até porque, como o Paulo disse, e nessa questão eu quero concordar com ele, não é que a igreja tem se reinventado. A igreja, em verdade, a Igreja Católica é um tipo de religião que ela tem para todos os gostos.
A Igreja Católica, ela tem teologia da libertação, ela tem os templários, elas têm os franciscanos, ela tem de tudo. Se você quiser uma parcela da Igreja Conservadora, você vai achar. Mas nesse caso, eu acho que ele presta um grande serviço, especialmente em relação às questões voltadas à migração. O primeiro-ministro da Itália tem sido muito forte em relação à migração africana, e quem manteve essa possibilidade de humanizar essas relações foi o Papa Francisco, a quem eu acho que é muito importante nesse O senhor momento. me desculpe, eu não participo do debate, porque se eu participasse, se o senhor falasse isso, eu já queria pedir intervenção. A Sandra sabe, até me ajudou. Eu fui candidato ao Senado na Itália e chegamos muito perto nas últimas eleições, e eu tenho uma opinião formada. Aqui eu sou apenas mediador, então eu não posso externar as minhas opiniões, senão eu adoraria fazê-lo. Um dia vem você, por favor, para me ajudar a mediar, e aí eu posso opinar. Troca, Justo? agora você... Agora não. Mas você quer falar... Não, a turma está com problema no eu acho que microfone. não. Se você mandar eu trocar aqui, nós Não, estamos eu acho que perdidos. tem que falar, Fernando. Eu acho que se a tua posição em relação a uma restrição à migração... Não, é o contrário. A minha você é a favor? restrição é ao primeiro-ministro da Lega Nord, que é, por exemplo, de direita, acho que sou eu, né? A ultradireita, fascista, é outra coisa, desculpa. Enfim, é um debate que acham... mas é importante. Eles dizem que ele é, por exemplo, ele é fascista ou coisa parecida, ele já negou, eu não sou fascista. Agora, eu quero dizer o seguinte, é um debate que vale a pena e eu gostaria de fazê-lo com... Mas deixa eu... Outro, dizer, a gente- Não, deixa eu Fernando, ver. mas é importante essa discussão. Nada foi tão mas pernicioso aqui- no mundo que o nacionalismo. Eu sei. Em todas as partes do mundo, onde fomentou o nacionalismo, a diferença eu contra ele, a ideia de que as pessoas são diferentes porque nasceram em determinada região. Nós isso contra trouxe- eles não funciona. Então, isso trouxe só problemas. Doutora Raquel, sua opinião a respeito do tema Papo é Pop, quer ver o pessoal começando a casar? Tenho um imenso respeito pela Igreja Católica, tenho um grande amigo, Padre Beto, inclusive nós cursamos mestrado na PUC, em filosofia na PUC. Os valores e dogmas filosóficos da Igreja Católica estão... o Papa Francisco, ao implementar novos valores ali, ele está andando na vanguarda mundial, na vanguarda do que nós estamos vivenciando. Acredito sim que se aprovado, será extremamente positivo. Até porque também conheço padres que largaram a batina para poder constituir a sua família. Então, acho extremamente positivo e faz parte da natureza humana. Ok. Eu vou avançar nas notícias agora. E eu vou falar um pouquinho. A senhora não queria falar sobre o Moro, mas é notícia, não posso fazer nada. Eu Tá não na- falei nada que não quero falar com Alguém falou aí que eu não quero falar do Moro. Não, Tá, mas, não falei nada com o Moro. né? Porque a turma só fica discutindo as coisas que já... A senhora não quer que eu fale, eu não falo. Então Fale, você fale, não fale. pode Eu quero falar. que você fale. Então eu vou falar. É o seguinte, olha só. Câmara quer tirar poderes de Ministério Público e Polícia Federal em pacote de Moro. Precisava trazer a doutora Tânia para esse Com debate, né? certeza. Que é a presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Ó, grupo de trabalho. Precisa arrumar um teleprompter para mim, né, vereadora? Mas tudo bem. Então vamos chegar lá, pessoal. Grupo de trabalho na Câmara prepara alterações no pacote anticrime de Moro para tirar poderes do Ministério Público e da Polícia Federal. Os deputados devem deixar de fora a possibilidade de compartilhamento de provas sem autorização entre as forças-tarefa e a permissão para que a PF desmembre operações. O texto vai a plenário. E aí, ainda nesse tema do Moro, eu não sei o que aconteceu, parece que o Intercept, ele está soltando as frases aos poucos. Ah, tem essa frase, tem isso que teriam dito. A última notícia é que, em conversa, Moro foi contra o Ministério Público investigar a FHC. Abre aspas. Melindra, apoio importante. É importante a gente também registrar que o próprio Moro disse que ainda não reconhece essas mensagens como verdadeiras e como suas. Mas, de todo modo, o tema dizia respeito à questão da prescrição de eventuais crimes na época de FHC. E aí eu queria a opinião de vocês, quer dizer, na realidade, esta primeira notícia é reflexo da outra, né? Ah, porque o Moro, de acordo com as mensagens trocadas, pode não ter sido
independente, vamos chamar assim, e aí a Câmara agora quer tirar os poderes do Ministério Público e da Polícia Federal. Quem começa com o tema, o tema é polêmico. Quem começa, ninguém começa, pode mudar de tema? Não, primeiro é um retrocesso, retirar poderes previstos na Constituição de instituições de Estado, tanto da Polícia Judiciária, no caso a Polícia Federal, como do Ministério Público. O que ocorre é que muitas vezes o Ministério Público, tanto no âmbito do Estado como no âmbito federal, eles extrapolam os seus poderes que estão delimitados e descritos tanto na Constituição quanto na lei. O Ministério Público, muitas vezes, ele extrapola e usurpa funções de outros poderes. A Polícia Judiciária, no caso, a Polícia Federal, a Polícia do Estado de São Paulo, a Polícia Estadual, a polícia é um dos órgãos mais fiscalizados que existe, tanto pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pelo cidadão, através de ouvidoria, pelas suas próprias corregedorias, pela imprensa, pela mídia, é julgado e questionado o tempo todo em suas deliberações. Então, retirar poderes daquela instituição de Estado é um retrocesso. Agora, entrando no assunto do Moro, até então nós temos só suposições. E o que temos muito claro que nos parece é a prática de um crime. De um crime em que tanto o Sérgio Moro, o ministro, como o procurador, o Dallagnol, foram vítimas do artigo 154A, que é a retirada de inserção de dados sem autorização legal ou judicial. Que é o hacker. Por enquanto, esse cenário que nos apresenta é uma suposta prática de crime em que eles foram vítimas. Então, não há que se discutir aqueles elementos que foram retirados de forma ilegal, criminosa. Ok. Alguém fala que é rapidinho, 2 minutos. Vai acabar o programa. Vai falar? Por favor. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa verificar a procedência disso. Nós estamos diante de um crime. Como bem disse a delegada aqui, o vazamento dessas informações obtidas de uma forma absolutamente criminosa. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa partir. O segundo ponto, com o avanço da tecnologia, com a modernização das nossas relações, um juiz federal não pode conversar com um procurador. É proibido isso? Ele não pode conversar, falar com o procurador? É claro que ele pode. Assim como com o advogado. É claro que ele pode falar, assim como o advogado. Um juiz tem um WhatsApp, um juiz tem um Telegram, um juiz tem aplicativos. Que isso? Vamos parar com essa hipocrisia. Isso é absoluto discurso político de alguém que cometeu crime, que quer passar um pano na história toda. Roubaram o Brasil. O juiz Sérgio Moro tem um papel absolutamente fundamental. E para aqueles que imaginam que vão conseguir deteriorar, deturpar, desmentir a maior operação policial que este país já teve, chamada Operação Lava Jato, não conseguirão. O povo brasileiro, Fernando, mudou. É outro povo. Se nós formos analisar 10 anos atrás, 8 anos atrás, nós vimos um povo absolutamente apático em relação à política. Apático. Não sabendo do que estava acontecendo, não havendo a rede social para que aquela informação chegasse mais rápido, nós tínhamos um povo que não participava. Hoje o cenário é outro. Hoje nós temos milhares e milhares de pessoas que estão recebendo informações todos os dias, absolutamente antenadas e cientes de tudo que está acontecendo. E as pessoas não vão admitir de maneira nenhuma que seja colocada em primeira mão esse discurso, essa narrativa absolutamente ridícula. Estão tentando de todas as formas deturpar um trabalho incrível, magnífico que foi feito por um juiz que salvou esse país. Nós temos mais de 40 bilhões de reais que vão ser resgatados até o final da operação aos cofres públicos. Isso é um tapa na cara das pessoas que assaltaram esse país e nós precisamos nesse país, Fernando, ter exemplos claros. Você cometeu um crime aqui no Brasil, você vai ser punido e vai pagar por isso. Então, esse discurso, essas mensagens absolutamente grotescas, ridículas, se você for analisar o histórico desse Greenwald, o marido, o namorado, seja lá o que for dele, é o primeiro suplente do Jean Willis, gente. Jean Willis recebia mesada dessas pessoas, está recebendo mesada de mais de $10 mil por mês para estar lá fora. Isso é uma vergonha. Então, eles imaginando que vão conseguir criar essa narrativa no Brasil, estão muito enganados. Ok. Quem que você quer falar? Quero complementar o que o Paulo disse e dizer o seguinte, é isso que eu falo. Ninguém pode tirar o trabalho que esse Moro fez para o país. E depois outro. Porque ele não podia conversar com esse.
O que eles estavam fazendo era um trabalho em equipe. O nome já diz, Operação Lava Jato. Operação, você não faz só com o juiz. Força-tarefa, tem que ter um monte de Força gente de envolvida. tarefa, você junta a Polícia Federal, você junta o Ministério Público. Justiça. Eles devem ter se reunido, eles devem ter feito várias reuniões em conjunto. Não é a mesma coisa que eu sou um juiz e de repente eu vou analisar aquele crime ou aquela outra, ou qualquer outro motivo. O que eu acho que a gente não pode deixar, e a imprensa fica falando, não só escrita, mas a falado, é toda hora. Quando não era a questão do Neymar, agora voltou a questão do Moro. Nós temos sim que fazer as reformas. Nós temos que fazer essa reforma da Previdência. E eu sou até bem mais prática do que todos aí. Se eu estivesse em Brasília, teria poucas linhas. Todo mundo tem que cair na vala comum. Quem tem o direito adquirido, que já tem o seu direito adquirido. Quem não tem, vai cair na vala comum. Pronto. INSS para todo mundo. Pois é, eu tenho o meu INSS, a minha grande aposentadoria é certa. Recebi isso lá em novembro, estou recebendo agora, R$ 5.200. E olha, quantos anos eu estou de vereadora, os meus salários sempre foram acima do teto. Acima do teto. E eu estou lá, o meu INSS. Todo mundo sabe, um país que está ficando uma população de idosos, que precisam de atendimento de saúde. Vamos discutir o que interessa e o que já foi. Já foi. O cara prestou um grande serviço para a nação brasileira. E ninguém pode tirar o mérito desse Moro. Agora, que se é falso, se é verdadeiro, eu nem quero saber, nem me interessa. Me interessa que eu quero a reforma da Previdência, eu quero a reforma tributária, eu quero que a economia do país cresça para que eu tenha empregos e o povo brasileiro tenha qualidade de vida. Aí sim, deixa eu ouvir a opinião do advogado e amigo Raimundo Salles. Bom, já quero discordar da delegada. Primeiro que o texto que está falando aí não está dizendo em nenhum momento que tirou poderes da Polícia Federal ou do Ministério Público. Ao contrário, foi um projeto que foi apresentado para ampliar os direitos ou prerrogativas. E o que o Congresso está fazendo é não dar mais poderes e mais prerrogativas e não retirar. Não há nenhum projeto tramitando na Câmara retirando poderes do Ministério Público ou da Polícia. É isso, delegado? Não. Não, é isso. Não há nenhum projeto. Não existe, no projeto de lei, no projeto anticorrupção do Moro, ele delimita e ele é redundante naquelas prerrogativas já existentes. Manter as prerrogativas já Sim. existentes. Ele simplesmente ele esclarece algo que não está claro na lei. Ele esclarece e delimita e destaca prerrogativas existentes. Ele não está ampliando nenhuma prerrogativa. Tanto da polícia como do Ministério Público. É. Bom, Por favor, a palavra é segurada. data máxima vênia, eu vou discordar da doutora. O que está hoje, os poderes delimitados... Doutor, então quais são as prerrogativas ampliadas no projeto? Isso. A senhora já falou, sabe qual que é? A possibilidade de haver comunicação administrativa, não via juiz, de operações. Já existe, Não, doutor. não, Já existe, doutor. doutor. Já existe. Calma. Vamos organizar. Deixa eu- Doutora. Deixa ele falar agora a palavra dele. Deixa eu dizer, Né? o que acontece, na cabeça do Sérgio Moro, que ele imagina é o seguinte: a Receita Federal tem uma informação aqui, entendeu? O Ministério Público tem uma informação aqui, o delegado tem uma informação aqui, o juiz tem uma aqui. Antes de ir para os autos, isso pode se falar administrativamente. Isso não existe no mundo. Isso é um jabuti, isso não existe no mundo. Quer dizer, você para quebrar o sigilo fiscal de alguém, você tem que pedir para o juiz. Você para ter acesso a provas, você tem que pedir para o juiz. Quer dizer, o que está solicitando é que administrativamente haja uma comunicação, que essas forças-tarefas, que diferente do que o senhor está falando, o juiz não pode falar com o promotor. Ele não pode, de hipótese alguma, nem com a parte, nem com o defensor, nem com o promotor, interferir na investigação. Ele não pode dizer assim... Ele não está interferindo na Como não? investigação. Quando ele diz assim, ouça essa testemunha, como é que pode? Quando ele diz, ouça essa testemunha, olha, está no momento... Olha, vamos inverter essa operação. Isso não existe. Ele é um julgador. Entende? Ele, a priori, na separação dos poderes, até porque o Ministério Público é ligado ao Poder Executivo.
Ministério Público é outro poder, é outra situação. Entendeu? Então é impensável isso em qualquer parte do mundo, a ideia de que um juiz possa conduzir ou propor a cadência, ou cadenciar uma investigação. Isso é isso. Nós estamos num outro país. Não, não, não. então. Peraí, 30 países segundos aí, que você pessoal. tá falando. Vamos lá. Não, as País que é convenções- de ordem. Peraí, vamos Aqui no organizar. Brasil, a gente conversa com todas Até as porque, sabe por quê? conversão é uma Sabe até coisa, porque e o o Brasil outro não é coisa. assim. Peraí. coisa. O Brasil não é assim, não. É que senão quem tá em casa não vai entender, só Não. por isso. Então, ele tá, o doutor está correto, mas se tivéssemos falado que o Brasil assinou a Convenção Internacional de que limita o juiz a falar. Aqui no Não é Brasil falar, não doutora, existe pode falar. não, Ele não aqui pode não existe, conduzir. aqui não Doutora, existe desculpa. uma sinalização de que o Brasil assinou este tratado internacional que limita a conversa tanto Do juiz com o do juiz procurador. com o promotor ou o juiz com o Mas advogado. conversando aqui E outra doutor, ressalva é que as provas não são todas as provas que existe autorização judicial para obtê-las. No inquérito policial, o Mas por que delegado... ele formalizou? Só um minutinho, Ele só um liga, minutinho. quer dizer que ele O liga delegado pro de doutor, polícia fala, no eu inquérito ouvi policial, para testemunha. consubstanciar a Não existe sua investigação nos autos, muitas vezes ele não precisa de autorização judicial. Não são todas as provas. O senhor quer que eu me despeça? Que falta... Que o Canete é 11, a transmissão, é isso? E na Vivo é 10. Hã? O senhor é 11, o senhor não é 10. Ah, é só tá na net? Então tá bom. Eu queria agradecer demais a participação de vocês nesse debate, agradecer ao Paulo Matias, à doutora Raquel, à nossa querida vereadora Sandra Tadeu e ao Raimundo Salles. Muito obrigado a vocês, obrigado a você, telespectador que esteve aqui conosco, acompanhando este debate franco, que não tem nada combinado, é ao vivo e as pessoas concordam ou discordam e você é quem tira a sua conclusão aqui, você acompanha a novela da vida real, aquela que é verdade, aquela que repercute no seu bolso e na sua família. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.